Capítulo 3. Transmutação mental. Abre aspas. A mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Fecha aspas, o Kybalion. Como afirmamos, os hermetistas foram os primeiros alquimistas, astrólogos e psicólogos, Hermes tendo sido o fundador dessas escolas de pensamento. A partir da astrologia cresceu a astronomia moderna. A partir da alquimia cresceu a química moderna. A partir da psicologia mística cresceu a psicologia moderna das escolas. Contudo, não se deve supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas propõem serem sua prioridade exclusiva e especial. Os registros gravados nas pedras do Antigo Egito mostram conclusivamente que os antigos tinham um conhecimento plenamente abrangente da astronomia. A própria construção das pirâmides demonstrando a ligação entre seu projeto e o estudo da ciência astronômica. Tampouco ignoravam a química, pois os fragmentos dos escritos antigos nos mostram que estavam familiarizados com as propriedades químicas das coisas. De fato, as teorias antigas em relação à física estão lentamente sendo confirmadas pelas descobertas mais recentes da ciência moderna, particularmente aquelas relativas à constituição da matéria. Tampouco deve-se supor que ignoravam as descobertas chamadas de modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente habilidosos na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as escolas modernas ignoram, mas que, não obstante, estão sendo descobertos sob o nome de ciência psíquica, e que estão deixando perplexos os psicólogos de hoje e fazendo com que admitam relutantemente que talvez haja alguma coisa ali, afinal. A verdade é que, sob a química, a astrologia e a psicologia materiais, isto é, a psicologia em sua fase de ação cerebral, os antigos possuíam conhecimento sobre a astronomia transcendental, chamada de astrologia, sobre a química transcendental, chamada de alquimia, e sobre a psicologia transcendental, chamada de psicologia mística. Eles possuíam um conhecimento interior, além do conhecimento exterior. Os cientistas modernos possuindo somente este último. Entre os muitos ramos secretos de conhecimentos possuídos pelos hermetistas estava o da transmutação, que, relativa à mente, forma o assunto desta lição. Transmutação é um termo normalmente empregado para designar a antiga arte da transmutação de metais, particularmente dos metais base em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância para outra, transformar. Webster. Desta forma, transmutação mental significa a arte de mudar e transformar estados, formas e condições mentais em outras. Assim, você pode perceber que transmutação mental é a arte da química mental, se você gostar do termo, uma forma de psicologia mística prática. Porém, isto significa mais do que parece na superfície. Transmutação, alquímica ou química no plano mental, é importante o suficiente em seus efeitos, certamente, e caso a arte parece aqui, ainda seria um dos ramos mais importantes de estudo conhecidos pelo homem. Contudo, este é apenas o começo. Vejamos por quê. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental. Que significa que a realidade subjacente do universo é mente, e o universo em si é mental, isto é, existente na mente de todo. Consideremos este princípio nas próximas lições, mas vejamos o efeito do princípio caso assumamos que ele seja verdadeiro.
Se o universo é mental, em sua natureza, então a transmutação mental deve ser a arte de modificar as condições do universo, ao longo das linhas de matéria, força e mente. Então perceba, portanto, que transmutação mental é na realidade a, entre aspas, magia, sobre a qual os antigos escritores tinham tanto a falar em suas obras místicas e sobre o qual deram tão poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que capacita alguém a transmutar as condições mentais deve tornar o mestre controlador de condições materiais, assim como daquelas comumente chamadas de mentais. De fato, ninguém exceto os alquimistas mentais avançados foi capaz de alcançar o grau de poder necessário para controlar as condições físicas grosseiras, tais como o controle dos elementos da natureza, a produção ou cessação de tempestades, a produção ou cessação de terremotos e outros grandes fenômenos físicos. Contudo, que tais homens existiram e ainda existem hoje é questão de crença sincera para todos os ocultistas avançados de todas as escolas. Que os mestres existem e possuem tais poderes, os melhores professores podem garantir a seus estudantes, tendo tido experiências que justificam tais crenças e afirmações. Esses mestres não fazem demonstrações públicas de seus poderes, mas buscam isolamento das multidões de homens, para trabalhar melhor sua via ao longo do caminho da realização. Mencionamos a existência deles neste momento, meramente para chamar sua atenção para o fato de que o poder é deles inteiramente mental e opera ao longo da linha da transmutação mental superior. Sob o princípio hermético de mentalismo, o universo é mental, o Kybalion. Contudo, estudantes e emertistas de menor grau que os mestres, os iniciados e professores, são capazes de trabalhar livremente ao longo do plano mental, em transmutação mental. De fato, tudo o que chamamos de fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., opera ao longo das mesmas linhas, pois há somente um princípio envolvido, não importa o nome pelo qual os fenômenos são chamados. O estudante e praticante de transmutação mental trabalha no plano mental, transmutando condições, estados, etc., mentais e outros de acordo com várias fórmulas, mais ou menos eficazes. Os vários tratamentos, afirmações, negações, etc., das escolas de ciência mental são apenas fórmulas, frequentemente bastante imperfeitas e não científicas, da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são bastante ignorantes comparados com os antigos mestres, pois carecem de conhecimento fundamental sobre a qual obra se baseia. Não somente os estados mentais, etc., próprios podem ser modificados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados dos outros podem e são constantemente transmutados da mesma forma, geralmente inconscientemente, mas frequentemente de forma consciente através de certo entendimento das leis e princípios em casos onde as pessoas afetadas não são informadas sobre os princípios de autoproteção. Mais do que isso, como muitos estudantes e praticantes da ciência mental moderna sabem, toda condição material que depende das mentes de outras pessoas podem ser modificadas ou transmutadas de acordo com os mais sinceros desejos, vontade e tratamento da pessoa que deseja. Condições modificadas de vida. O público está tão informado de modo geral sobre essas coisas atualmente que não sentimos ser necessário mencioná-las, demoradamente, nosso propósito neste ponto sendo meramente mostrar o princípio e a arte hermética, subjacente a todas essas várias formas de prática, boas e más, pois a força pode ser usada em direções opostas de acordo com o princípio hermético de polaridade. Neste pequeno livro, estabeleceremos os princípios básicos da transmutação mental,
para que todos que leiam possam aprender os princípios subjacentes e assim possuir a chave mestra que destrancará as muitas portas do princípio de polaridade. Prosseguiremos agora a uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio de mentalismo, em que se explica a verdade de que o todo é mente, o universo é mental, nas palavras de Ocaibalion. Pedimos muita atenção e estudo cuidadoso deste grande princípio da parte de nossos estudantes, pois ele realmente é o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental.